tema que é proposto aqui é fazer uma análise do texto de Mateus 24. Eu vou ler o texto que diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Bom, a primeira questão é estudar sobre falar né, sobre quem escreveu essa carta. Quem escreveu essa carta foi Mateus. Mateus dirigiu o Evangelho de Mateus. Na verdade não é uma carta, não é o Evangelho, né? Quem ele dirigiu aos judeus. E ele citou muitos textos do Antigo Testamento. E ele conhecia bem a tradição judaica, né? Então isso dá-nos a entender que ele escreveu justamente para os judeus. Bom, Jesus quem falou, né, essa frase, Mateus 24, né? E ele estava falando para os cristãos. E se a gente for analisar o que a passagem está dizendo, né, é que em toda a história, na verdade, sempre surgiu, né, falsos cristos e falsos profetas. E dá para se entender também que, além de esses camaradas serem falsos, eles vieram com a habilidade de produzir muitos sinais de engano, né, ao ponto que poderiam enganar até mesmo os escolhidos. Bom, nós podemos analisar, né, aqui a questão 3 diz assim: existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Eu acredito que a frase que nós deveríamos analisar seria o engano, né? Como se proteger do engano. Como que a gente o que a gente deveria fazer para não ser enganado, né? E se a gente for estudar a Bíblia num contexto geral, onde ela vai falar sobre engano, a gente tem que perceber que o nosso adversário é extremamente astuto, né? E tem outros textos que nos alertam também, né? Mas o que é o principal aqui é sempre a gente provar os espíritos, né? Existe um texto lá na carta de João, no capítulo 4, que diz assim, no capítulo 4, versículo 1, 1 João, né? Amados, não creais em todo o espírito, mas provai seu espírito, os espíritos são de Deus, porque já tem muitos falsos profetas e tem levantado no mundo. Então, eu vou repetir novamente. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já tem muitos falsos profetas e se têm levantado no mundo. Então esse texto de João, ele manda nós provar, né? E o próprio Jesus aqui, ele falou sobre nós tomarmos cuidado com respeito a isso. E como que a gente consegue discernir isso? Então, para a gente discernir, a gente tem que compreender que o Espírito Santo, ele nos auxilia com dons e talento. Paulo falando sobre os dons, ele vai falar na carta de Coríntios, eu já vou achar aqui o endereço, ele vai falar de um dom específico, que é o dom de discernimento de espírito. Esse dom nos capacita os cristãos, e eles habilita o cristão a examinar os espíritos, a provar os espíritos. Então, nos tempos atuais, que seria o tempo que nós estamos vivendo, são tempos onde vai surgir muito disso.
muito esse mover do engano, né? A gente sabe que isso a Bíblia nos afirma. E a gente vai parar por aqui, né? Fazer essa parte aqui, depois a gente continua.